Fala galera, tudo bem? Sou Rodrigo Perim, delegado de Polícia Federal, professor do SERS nas disciplinas Direito Constitucional e Direitos Humanos, coach da Advero, faço também preparação ali dos alunos para as primeiras, segunda e terceiras fases das provas de delegado de Polícia Civil pela Advero, coautor do livro Revisão de Véspera de Delegado de Polícia Federal, juntamente com os professores Eduardo Fontes, Márcio Alberto, Hoffman, dentre outros professores ali. E nesse livro aí eu fiquei responsável pelas disciplinas de Direito Constitucional, bem como por legislação penal extravagante. Essa semana aqui estamos comemorando, nesse ano aqui, que vamos comemorar dia 5 de outubro de 2020, os 32 anos da Constituição Federal. E em razão disso, ao longo dessa semana, vários professores da disciplina Direito Constitucional trarão pontos relevantes aqui, sendo que a mim compete ao ponto que nós analisaremos hoje aqui também. Ao longo dessa semana aqui, para contextualizá-los, nós vamos ter possibilidades ali de ver assuntos relacionados com os 32 anos da Constituição, a constitucionalidade da prisão em segunda instância, o professor vai falar disso daí, a reforma da Previdência e a Constituição, tema também de extrema importância porque a Constituição sofreu grande alteração no que tange à reforma no final do ano de 2019, segundo semestre do ano de 2019. Falaremos também a respeito da Constituição e o ativismo judicial, esse tema aqui que eu vou tratar com vocês aqui hoje, falar um pouquinho, tecer algumas considerações e também controle de constitucionalidade. Temas de extrema relevância que vão servir ali para os senhores, não só para aqueles que vão prestar concurso público, bem como para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais em direito constitucional. Ok, pessoal? Então, são temas aqui de extrema relevância que vão auxiliá-los. Hoje, vou falar aqui com vocês, como eu já disse, a respeito da Constituição e o ativismo judicial. Antes de mais nada, é importante que a gente teça algumas considerações a respeito da separação de poderes. Separei aqui 3 pessoas importantes em nossa história. Para quê? Para falar um pouquinho a respeito da construção dessa separação de poderes. O primeiro deles que eu quero mencionar é a pessoa de Aristóteles. Por que falar a respeito do filósofo Aristóteles? Pelo seguinte aspecto, remonta à nossa história que foi Aristóteles quem idealizou a separação de poderes. Não obstante, na visão de Aristóteles, existiam 3 poderes distintos: um poder para julgar, um poder para administrar e um poder para legislar. Hoje, na nossa estrutura, que entendemos eles como sendo os poderes judiciário, executivo e legislativo. A despeito de Aristóteles ter dado essa contribuição importante para o desenvolvimento da separação de poderes, o que acontece? Na visão de Aristóteles, esses poderes, embora distintos, deveriam ser cumulados por apenas uma pessoa, pelo soberano. E a história demonstra que quando há a concentração de poderes, infelizmente o homem tende a corromper. Posteriormente, veio Montesquieu e desenvolveu um pouco mais, aprofundou um pouco mais a denominada teoria da separação de poderes. Montesquieu deu razão a Aristóteles, falou: de fato, existem 3 poderes distintos: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Entretanto, esses poderes deverão ser desempenhados por 3 pessoas distintas. A uma dessas pessoas competirá o quê? Competirá a administração. A outra a legislação e a outra o julgamento. Portanto, nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um desses poderes exercido por quem? Por pessoas distintas, por órgãos distintos. Então, essas 2 pessoas foram de extrema importância, esses 2 filósofos aqui foram de extrema importância para o desenvolvimento da teoria da separação de poderes.
Posteriormente, Rousseau veio e criticou essa denominação separação de poderes. Por quê? Segundo Rousseau, o poder é uno e indivisível. O que se divide são órgãos. Então, nós temos um único poder, teríamos, né, na visão de Rousseau, um único poder com 3 órgãos distintos. Um órgão para julgar, um órgão para executar e um órgão para legislar. A nossa Constituição Federal, ela adotou de forma expressa o princípio da separação de poderes. Como você sabe, professor? Veja lá, artigo 2º da nossa Constituição. O artigo 2º preceitua o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vem a doutrina e fala que aqui foi adotado o princípio da separação de poderes. Mas para entendermos como se deu a construção, o desenvolvimento dessa separação de poderes, da teoria de separação de poderes, é importante que conheçamos pelo menos essas 3 figuras aqui: Aristóteles, Montesquieu e Rousseau. E com base na teoria da repartição de poderes, foi preceituado que cada um desses poderes tinha uma função precípua, principalmente com Montesquieu. Montesquieu, a partir de Montesquieu, né, nós podemos entender a teoria da separação de poderes da forma como temos hoje, basicamente. Temos, portanto, o poder executivo, que tem a função de executar, de administrar, o poder o poder judiciário, que tem a função de julgar, funções precípuas, ok? Tem a função precípua de julgar, função principal. Poder legislativo possui 2 funções precípuas, a função de legislar e a função de fiscalizar. Essa função aqui decorre da regra contida no artigo 70 da nossa Constituição Federal. Não obstante a existência de funções precípuas, é inegável que esses poderes também são detentores do quê? De funções atípicas, de funções não precípuas. Como assim? Professor, o poder legislativo, ele pode, por exemplo, julgar? Pode, mas de uma forma não habitual, de uma forma não precípua, de uma maneira atípica. Por exemplo, no caso de processo de impeachment. A quem compete o processo e julgamento de impeachment? Do presidente da República. Compete ao Congresso Nacional, mais especificamente ao Senado Federal. O Poder Executivo, ele também pode, excepcionalmente, de uma forma atípica, fazer o quê? Legislar. Por exemplo, presidente da República editando medidas provisórias. E, no caso do Poder Judiciário, ele também pode, né, além de julgar, que é função precípua, ele pode legislar? Teoricamente pode, a partir do momento que ele disciplina, por exemplo, a sua organização rege, né, expede atos normativos internos. Ele também tem a função de administrar, ele elabora a sua estrutura, dentre outras funções atípicas. Mas é importante que tenhamos em mente o quê? Que cada um desses órgãos possui uma função típica e funções atípicas. Funções essas que são desempenhadas por quem? São desempenhadas por outros poderes. E na estrutura atual do nosso ordenamento jurídico, da separação de poderes, o que existe também? O sistema de freios e contrapesos. Os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. O fato de um poder ser independente em relação ao outro não quer dizer que ele pode fazer tudo o que lhe der na cabeça. Ele tem um limite. Na realidade, o limite principal qual que é? O limite é a Constituição. A partir do momento em que um desses poderes extrapola os limites da Constituição, o que acontece? Os outros poderes poderão intervir. Presidente da República, por exemplo, pede ao Congresso Nacional
para que seja editada uma lei delegada. Vem o Congresso Nacional, por intermédio de resolução, e autoriza que o presidente da República legisle através dessa espécie normativa, da lei delegada. Mas o presidente da República, não satisfeito com a autorização do Senado, faz o quê? Ele extrapola os limites que lhe foram outorgados, tanto pela Constituição quanto pelos limites estabelecidos na resolução do Poder Legislativo. Poder Legislativo poderá intervir. Poderá também haver a intervenção de quem? Do próprio Poder Judiciário. Poder Judiciário poderá ser acionado para, diante daquele caso concreto, fazer o quê? Cessar qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pelo chefe do Poder Executivo. Logo, essa expressão poder harmônico e independente deve ser entendido como eles devem andar lado a lado, dentro dos limites da Constituição, bem como existindo a possibilidade de um poder limitar a atuação do outro, dentro dos parâmetros constitucionais. Por isso que se fala nesse sistema de freios e contrapesos. No Brasil, há que se falar em funções atípicas exercidas por cada um desses poderes? Sim, nós vimos que isso é inerente à própria separação de poderes. E é aqui que surge o problema com relação ao ativismo judicial. O que significa, em linhas, ativismo judicial? Eu vou trazer um conceito para vocês, até trouxe o conceito escrito aí para ficar um pouco mais tranquilo na hora que vocês forem acompanhar aqui, mas em linhas gerais, o que significa o ativismo judicial? Ativismo judicial significa dizer que o Supremo Tribunal Federal, ou o Poder Judiciário, ele está o quê? Ele está sendo proativo em algumas matérias, ante a omissão legislativa. Desde o neoconstitucionalismo, o que surgiu? Surgiu a necessidade de uma maior efetivação dos direitos humanos. Nós temos mecanismos na Constituição Federal que autorizam o Poder Judiciário ser proativo? A meu ver, sim. Vou citar dois desses mecanismos aqui, ou duas ações que que possibilitarão que o Poder Judiciário seja proativo. Caso de mandado de injunção. Diante de uma omissão inconstitucional que prejudique um direito fundamental do indivíduo, o que acontece? O Poder Judiciário poderá ser chamado a intervir. No caso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também existe uma omissão constitucional. O Poder Legislativo, ele foi omisso diante daquela regra constitucional, diante daquela determinação constitucional. E o Poder Judiciário foi chamado para quê? Foi chamado para tentar solucionar aquela omissão. Existem sim mecanismos para o judiciário ser proativo, né, e caracterizar aqui o ativismo judicial. Mas tem algum limite? Daqui a pouco nós vamos ver essas situações aqui. Dando continuidade com base no material. Primeiramente, é importante então que vocês tenham em mente essa estruturação aqui da separação de poderes. Seguindo aqui no nosso material, ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Falar basicamente aqui do Supremo Tribunal Federal, por quê? O Supremo Tribunal Federal, como vocês sabem, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. A ele incumbe zelar pela Constituição Federal, pelas normas constitucionais. Vou até usar a expressão normas constitucionais para que os senhores e senhoras se recordem aqui do denominado bloco de constitucionalidade, que provavelmente o professor que for tratar a respeito de controle de constitucionalidade tecerá considerações a respeito desse bloco de constitucionalidade.
Ativismo do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, gosto sempre de trazer as lições do professor e ministro Barroso. A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Poder Judiciário, onde, vou pegar até o marca-texto aqui, na concretização dos valores e fins constitucionais. A norma constitucional é uma norma jurídica sem sombra de dúvida. E ela é uma norma jurídica qualificada, porque ela tem uma densidade maior que as demais normas jurídicas. Ela tem um peso maior. Até porque a nossa Constituição, ou melhor, as normas constitucionais, elas são consideradas o quê? O fundamento de validade de todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Lembra lá da pirâmide de Kelsen, quando vocês estudaram na graduação? Para Kelsen, no topo da Constituição ficava o quê? Ficava a Constituição, que hoje nós temos que entender como normas constitucionais. Abaixo das normas constitucionais encontram-se os demais atos normativos que vão ter o quê? Fundamento de validade nas normas constitucionais, ok? Eles têm que ser compatíveis com as normas constitucionais. Se eventualmente alguma norma infraconstitucional ou algum ato normativo infraconstitucional for incompatível com a Constituição Federal, ele terá que ser o quê? Extirpado de nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ou será o caso de inconstitucionalidade ou, eventualmente, um caso de não recepção pela norma constitucional. Voltemos aqui a essa conceituação do professor Barroso. Então, a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Poder Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais. Grifem aí, pessoal. Com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. O judiciário, através do ativismo judicial, passará a atuar mais especificamente onde? No campo de atuação do poder legislativo. Muitas vezes, aquele direito fundamental, ele não foi concretizado por quê? Por causa de uma omissão legislativa. Que é um exemplo simples aqui, direito de greve ao servidor público. Servidor público tem direito à greve? Tem sim. Lá, a partir do artigo 37, salvo engano, 39, parágrafo 4º, que ele faz o quê? Ele fala, aos servidores públicos serão extensíveis os seguintes direitos, direitos constantes do artigo 7º, que são direitos relacionados aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre eles o direito à greve. Nossa Constituição, esse ano aqui, completa 32 anos. Tem a previsão de que o servidor público ele faz jus ao direito à greve. Entretanto, até a presente data, não houve qualquer ato normativo disciplinando o direito de greve no âmbito dos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de ser acionado via mandados de injunções e decidiu que o servidor público tem sim direito à greve. É um direito constitucional previsto lá de forma expressa no artigo, na Constituição Federal, e como o legislador foi omisso, por hora terão que ser aplicadas o quê? As regras de que regem a greve no serviço privado, guardadas as devidas proporções aqui e as peculiaridades que o caso requer. Essa aí é um exemplo de ativismo judicial. Para a concretização desses direitos fundamentais, o entendimento é que o judiciário precisa cada vez mais fazer o quê? Intervir junto aqui a esses poderes, ou até mesmo substituir esses poderes naquela função que seria típica de cada um deles, com ênfase maior ao poder legislativo. Continuando aqui a nossa conceituação, nossa não, né, do Barroso. A postura ativa se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem a aplicação direta da Constituição às situações não expressamente contempladas em seu texto e, independentemente de manifestação do legislador
ordinário, ok? Então a Constituição não prevê aquela situação, nem a atuação do poder legislativo. O que o Supremo faz e procura dar efetividade àquela norma constitucional garantidora de algum direito fundamental. Outra situação, declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição Federal. A partir do momento que o Supremo declara a inconstitucionalidade de determinado ato normativo, ele também está atuando de uma forma mais proativa. Seguindo, a imposição também de condutas ou de abstenções ao poder público, notadamente em matérias de políticas públicas. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal fala que tem que ser aplicada aquele percentual estabelecido na Constituição para a construção de escola pública, tem que ser fornecida escola pública, por exemplo, para as crianças menos favorecidas socialmente, ele também está atuando de uma forma proativa. Essa é uma lição do professor Barroso que eu sempre gosto de trazer à baila aqui, que deixa bem estampada aqui essa atuação proativa por parte do Poder Judiciário. Continuando ainda, conceito, trouxe aqui o conceito, eu tinha falado para vocês que eu traria o conceito, mas primeiro eu queria ter feito essa abordagem inicial para poder trazer esse conceito. O conceito também eu vou deixar aqui na tela para vocês poderem usar ele, se quiser utilizar ele de uma maneira mais simplista, né? Um conceito um pouco mais simples aqui do que entendê-lo como um todo. O ativismo judicial, nós podemos dizer que é um fenômeno jurídico consistente em uma postura proativa do Poder Judiciário na interferência de maneira regular e significativa das opções políticas dos demais poderes. A atuação maior, como eu disse, é em cima do poder legislativo, mas nada impede que seja imposta uma obrigação a quem? Ao poder executivo, sem problema nenhum. Lembrando que a atuação do poder judiciário passa a ser sempre mais proativa, sempre objetivando o quê? A concretização, a efetivação dos direitos fundamentais. Em virtude do quê? Do neoconstitucionalismo. Vamos ver rapidamente aqui como que surgiu a ideia do ativismo judicial. Se pegarmos a história, vamos verificar que o ativismo judicial teve origem onde? Lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, entre os anos de 1954 e 1969. Nesse período aqui, a Suprema Corte norte-americana passou a ter uma atuação mais proativa, objetivando concretizar aqui os direitos fundamentais que não estavam sendo efetivamente aplicados. Mas lembrando que lá rege o common law, é um direito regido pelos costumes. A Constituição norte-americana, que é do final dos anos de 1700, uma Constituição que vige até hoje, uma Constituição enxuta, em que vários aspectos são decididos por quem? Pelos costumes. A ideia de ativismo judicial, a aplicação do ativismo judicial num common law é para ser entendido de uma maneira muito mais tranquila no que no nosso ordenamento jurídico, que é pautado na positivação do direito. Nós estamos acostumados a aplicar aquelas regras positivadas e qualquer situação que acabe fugindo aqui dessas regras positivadas acaba trazendo o quê? Uma certa rusga por parte dos doutrinadores, por parte da nossa doutrina, bem como
em tese, poderá causar até uma insegurança jurídica. Por quê? Ora, está escrito determinada forma um dispositivo, aí vem o Poder Judiciário e amplia ou dá uma outra conotação àquela regra. Isso pode causar um certo inconformismo aqui. Mesmo assim, nos Estados Unidos, mesmo sendo regido o direito norte-americano pelo common law, essa atuação proativa do Poder Judiciário norte-americano durante esse período aqui acabou causando o quê? Acabou causando inconformismo por parte principalmente daquela doutrina conservadora. E isso acabou incomodando muito. Veja o que o professor Barroso preceitua em seu livro, analisando aquele período. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas nos Estados Unidos, conduzida por uma jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais. Grifem aí, galera. Jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais, sem qualquer ato do Congresso ou decreto presidencial. Vejam, os direitos fundamentais naquele momento começaram a ser aplicados, começaram a ser reconhecidos de uma forma mais enfática, sem qualquer atuação, seja do Congresso, né, norte-americano, seja do presidente. E isso acabou incomodando muita gente, principalmente quem? Principalmente o poder legislativo. Ainda nas lições do professor Barroso, a partir daí, por força de uma reação conservadora, o termo ativismo judicial assumiu uma conotação negativa, equiparada ao exercício impróprio do poder judiciário. E isso é o que vemos aqui também. A doutrina conservadora acaba muitas vezes por criticar o poder judiciário. Por quê? Pelo fato de, em tese, estar invadindo a esfera de atribuição de quem? Do poder legislativo, na maior parte do tempo. Estaria extrapolando as suas funções típicas e exercendo em demasia a sua função atípica. Só um parêntese aqui, pessoal. Lembrar que os direitos fundamentais não são aqueles que estão somente previstos no artigo 5º da nossa Constituição, não. Nós temos lá os direitos fundamentais previstos no todo o título 2, artigos 5º ao artigo 19, e também chamo a atenção dos senhores para o preceituado em que dispositivo? Lá no parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Portanto, esse rol previsto no título 2 não é um rol meramente taxativo, ou melhor dizendo, não é um rol taxativo, e sim um rol meramente exemplificativo. Perfeito, pessoal? Então, é importante que vocês tenham em mente. Fechando parênteses, voltando um pouquinho a analisar aqui a atuação, quer dizer, voltando um pouco aqui a verificar o ativismo judicial praticado por parte do Poder Judiciário. Continuando no nosso material aqui, vamos lá agora. Algumas mudanças recentes na lei causadas pelo Supremo Tribunal Federal. Deixei 3 só aqui mencionados, mas nós podemos citar outras aqui também que tiveram relevância em nosso ordenamento jurídico brasileiro. Vamos lá, a primeira delas que nós podemos mencionar aqui, aplicação direta da Constituição às situações não expressamente contempladas em seu texto, e independente de manifestação do legislador ordinário, como se passou nos casos como o da imposição de fidelidade partidária e vedação do nepotismo. Não havia nenhuma regra expressa na Constituição que proibia, por exemplo, o nepotismo. Aí veio o Supremo Tribunal Federal tentando moralizar essa situação, inclusive tendo editado uma súmula vinculante vedando o nepotismo, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Vejam, essa atuação deveria competir a quem? Ao Poder Legislativo, mas em momento algum ele se preocupou em vedar o nepotismo. Aí vem o Supremo e atua positivamente nesse sentido.
Outra situação, a imposição de condutas ou de abstenções ao poder público, tanto em caso de inércia do legislador, como no precedente de greve no serviço público ou de criação de município, a greve até mencionei há pouco, como no de políticas públicas insuficientes, de que tem sido exemplo as decisões sobre direito à saúde. A pessoa tem direito de ser internada, mas nunca o é por causa de alegação de falta de leitos hospitalares. Aí vem o judiciário, é acionado o poder judiciário e de uma forma ativa, de uma forma proativa, determina a internação, determina o fornecimento de medicamentos. Outro exemplo aqui que podemos mencionar aqui para vocês, atos homofóbicos e transfóbicos como formas contemporâneas de racismo judicial. Esse daqui pode ser que gere um pouco mais de questionamentos, porque, na realidade, o Supremo Tribunal Federal acabou equiparando essas formas a tipos penais já existentes. Por quê? Em virtude de norma mandamental constante na Constituição Federal. Ora, essas condutas, elas devem ser reprimidas sem sombra de dúvidas, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Na esfera civil é mais tranquilo. Agora, na esfera criminal, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Em linhas gerais, o Supremo ele reconheceu que esses atos são o quê? Formas de racismo social. Ela pegou, o Supremo pegou aí a lei de racismo e entendeu que essas condutas que devem ser repudiadas de fato, elas se amoldam ao racismo social. Houve questionamento por parte de alguns doutrinadores, principalmente porque acaba indo por terra diversos princípios do direito penal, principalmente aí o da legalidade estrita. Um fato só pode ser considerado criminoso, só pode ser considerado uma infração penal se previsto previamente em lei. Lei em sentido estrito, mas através da jurisprudência, através do ativismo judicial, o que o Supremo fez? Falou, não, essas condutas se enquadram sim no racismo social, ok? Então, isso é uma forma de atuação. Outra situação também, o Supremo Tribunal Federal chegou a declarar inconstitucional uma lei estadual do Ceará em que permitia a vaquejada. Terminando de julgar essa lei, ele fez o quê? Ele não, né? Desculpa. O Congresso Nacional editou uma lei federal autorizando a vaquejada. E posteriormente, mais exatos, 8 meses após essa decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade dessa lei, houve a alteração constitucional, salvo engano, produzida pela Emenda Constitucional 97, possibilitando a vaquejada. Foi até um efeito, né, o efeito backlash, aqui um efeito contra-majoritário àquela decisão. Foi uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, atuando aqui com o ativismo judicial, declarou inconstitucional uma lei, aí vem o Congresso Nacional em extrema, né, clara reação a decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo, por meio de emenda constitucional, que a vaquejada era permitida. Então, são algumas consequências aí do ativismo judicial. Continuando, outro ponto importante que eu quero trazer com vocês, consequências e limites do ativismo judicial. Duas faces. Segundo a doutrina, o ativismo judicial tem duas faces. Nós temos a face negativa e a face positiva. Rapidamente aqui, vamos ver as facetas negativas nesse primeiro momento aqui. Face negativa, fere a separação dos poderes, gerando o enfraquecimento dos poderes eleitos e a desmobilização popular. Basicamente o seguinte, fere o princípio da separação de poderes, porque o poder judiciário estaria exercendo muito sua função atípica, não é um poder eleito para representar o povo, e isso fragiliza o quê? A própria representatividade do povo. Parágrafo único do artigo 1º, o povo é o detentor do poder constituinte.
Outra faceta negativa aqui que pode ser mencionada é o exclusivismo moral do judiciário. Poder judiciário, na visão dessa faceta crítica, é o único detentor da moral. Somente o que ele disser poderá ser verdade e deverá ser analisado. Isso é um perigo porque, enquanto estiver devidamente pautada a decisão do Poder Judiciário, ótimo. Mas a partir do momento em que um ou outro magistrado começar a inventar ou dar uma ampliação, ou dar desculpa, pessoal, ou dar uma amplitude muito grande para determinado princípio, isso pode, de fato, prejudicar todo o ordenamento jurídico, pode abalar todo o ordenamento jurídico. Ao lado dessas faces negativas, temos o quê? Uma face positiva. A fundamentação aqui dessa face positiva: igualdade social, garantia do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana, havendo interferência no dever de legislar, nas políticas públicas e nas decisões alocativas de recursos estatais e na atuação ativa diante das omissões e retardamento do poder legislativo. Ativismo judicial é importante? Sim, pessoal, ele é importante, principalmente nessa parte de políticas públicas. Omissões legislativas muito dilatadas é complicado, galera. Por que é complicado? Pode deixar de efetivar aqui um direito. Exemplo simples aqui, direito de greve para o servidor público, como eu mencionei há pouco. A Constituição vai fazer 32 anos, tem preceito constitucional assegurando o direito de greve e até hoje não foi regulamentado esse direito de greve. Dentre outros ali dispositivos constitucionais também que estão relacionados a direitos fundamentais e que, em virtude de uma omissão legislativa, acaba o quê? Acaba prejudicando o seu exercício aqui por parte daquela pessoa que precisa daquele direito fundamental. Ok? Próximo ponto aqui que eu quero trazer com vocês rapidamente aqui também. E a Constituição, ela pode ser usada para estabelecer limites ao ativismo judicial? Sem sombra de dúvida. É a Constituição que deve pautar o quê? A atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve estar pautado na Constituição, bem como na razoabilidade. Se ele conseguir manter o equilíbrio entre a razoabilidade e aquilo que está previsto na Constituição Federal, o ativismo judicial poderá ser uma ferramenta de extrema importância para quem? Para a efetivação, para a concretização dos direitos fundamentais. Entretanto, se o Supremo Tribunal Federal, se o Poder Judiciário fugir aos preceitos constitucionais, o que vai acontecer? Aí sim, o ativismo judicial poderá ser entendido como uma forma prejudicial ao Estado democrático do direito, poderá abalar a própria estrutura da Constituição Federal. Ok, pessoal? Outro ponto aqui quero falar com vocês aqui são duas dicasinhas rapidinho para vocês acompanharem os demais vídeos e se inscreverem no canal aqui e deixar os likes de vocês nos vídeos. Com isso, eu queria trazer para vocês aqui essa rápida visão, né, a respeito aqui do ativismo judicial e a nossa Constituição aqui, para que vocês aguçem um pouco mais aqui. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês ali nas redes sociais. Quem já é nosso aluno aqui nos cursos regulares, principalmente aqueles das carreiras policiais, poderá eventualmente sanar essa dúvida também através do plantão de dúvidas. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.